Ora então, boa tarde, e daqui do Mosaico saudamos toda a comunidade portuguesa, enviando o nosso abraço amigo e fazendo votos sinceros para que o nosso programa de hoje seja do vosso inteiro agrado. Começamos com algumas notícias diversas. A última semana tem sido notícia em todo o mundo a explosão do avião da Air India com 329 passageiros. Por outro lado, e com a distância de 2 horas e no mesmo dia, um avião da Canadian Pacific, aterrando em Tóquio, no Japão, e ao retirar a bagagem dos passageiros e já no terminal, uma das malas explodiu, causando a morte a 2 funcionários da secção de carga e mais 4 feridos. Continuava até agora, e na altura da gravação deste programa, o caso do avião norte-americano TWA, retido em Beirute, e o grupo dos xiistas continua a não libertar os reféns norte-americanos e querem a libertação de 700 prisioneiros que se encontram nas cadeias de Israel. Os esforços diplomáticos relativos à libertação dos reféns até ontem estavam num impasse. E o presidente dos Estados Unidos da América não teve até ontem qualquer solução para o assunto. O primeiro-ministro da Alberta, Pierre Lougheed, na última quarta-feira, decidiu não continuar à frente do governo da Alberta. Pierre Lougheed, durante 14 anos, foi premier da província de Alberta. Haverá, a 2 de novembro próximo, um congresso do Partido Conservativo para escolher um novo líder do Partido Conservativo e o premier de Alberta. No estado da Califórnia, e segundo informações do Highway Police Patrol, dos 109 mil carros roubados durante 1984, o Volkswagen é o carro preferido pelos ladrões. Se tiver um Volkswagen aqui em Calgary, pois tome cautela, pode haver algum visitante da Califórnia que veja o Volkswagen e fique você sem o carro por algum tempo. A União Soviética, Rússia, está sendo invadida pela Pepsi Cola. No passado mês de maio, a Pepsi Cola e o Departamento do Comércio Externo da União Soviética assinaram um novo contrato e a Rússia irão dobrar as suas compras à Pepsi Cola. Neste momento, 14 fábricas da Pepsi estão a encher garrafas de Pepsi para ser destinadas à Rússia. Na cidade norte-americana de Hanford, na Califórnia, o português Francisco Vaz, de 43 anos, que tinha assistido às festas de Nossa Senhora de Fátima e ainda colaborado naquela festa e onde leiloou algumas imagens religiosas, vinha de regresso a casa quando perdeu o controle do seu automóvel e teve morte instantânea. Mas o curioso foi que as imagens que ele comprou, leiloou naquela festa, todas se quebraram, à exceção da imagem de Nossa Senhora de Fátima. No princípio do mês de junho, em Saint-Lay, na França, 12 chefes de cozinha viram-se e desejaram-se para cozinhar a maior omelete do mundo até hoje. Durante 4 horas, 30 pessoas não fizeram outra coisa senão partir tanto como 42.470 ovos, que para os bater tiveram de usar betoneiras. Tudo isto para figurarem no livro dos maiores recordes do mundo e suplementar os belgas que em outubro do ano passado tinham feito uma omelete com 35 mil ovos. Pois não há dúvida que uma omelete destas até nos dava jeito na próxima parada do Stampede. E agora vamos a notícias de Portugal. Ao começarmos as nossas notícias de Portugal, não podemos com certeza esquecer que em Portugal, a semana passada, foram as festividades dos Santos Populares, foi o São João, que são sempre lembrados pelos nossos imigrantes. As grandes festas são de fogueiras, os balões, as cantigas ao São João e o alho-porro para os namorados. A semana passada, dia 24, foi feriado em Portugal e de lado a lado Portugal celebrou o São João. Já que falamos do São João e nas festas populares, festejou-se o Santo António, considerado o santo de todo o mundo. Os portugueses chamam-lhe o Santo António de Lisboa, os italianos chamam-lhe o Santo António da Pádua. Mas a designação que melhor lhe assenta é o Santo António de todo o mundo, dada pelo Papa Alexandre III nos finais do século XIX. O mais popular de todos os santos é assinalado em Lisboa e em todo o país, e no mundo católico. No dia 13 de junho, data da sua morte em Pádua, é doutor da Igreja, título que lhe foi conferido pelo Papa Pio em 1946. Nascido em Lisboa nos fins do século XII,
Fernando Martins Bolhões, ordenou sacerdote em Coimbra e tornou-se depois franciscano, tomando então o nome de António. Pregou em Marrocos, na França e na Itália, onde veio a morrer no dia 13 de junho de 1231. Um cidadão português engoliu o seu bilhete de avião ao chegar ao aeroporto de Málaga, no sul da Espanha, por não ser relacionado com a sua bagagem na qual transportava droga, informou a polícia espanhola. A polícia de Málaga, apesar deste estratagema, localizou a bagagem, descobriu a droga e lá está o nosso cidadão português em contas com a justiça. Um livro sobre a biografia do Dr. António Oliveira Salazar saiu já à venda nas livrarias em Portugal. O livro tem por título O Último Combate e levou 12 anos a ser elaborado pelo embaixador Franco Nogueira. O julgamento do caso das Forças Populares de 25 de Abril irá a julgamento a 22 de julho. O assunto que as mulheres dos prisioneiros têm feito nos últimos dias manifestações para que sejam libertados os presos políticos portugueses. Em plenário, os trabalhadores do Casino Estoril resolvem afastar o turismo e dar a convencer à entidade patronal a aumentar o horário semanal de 45 horas para 50. Por estes motivos, todo o pessoal do Casino Estoril está de greve aos sábados das 8h30 à meia-noite. Continua a corrida a Belém a ver quem será o novo Presidente da República Portuguesa, eleições que terão lugar em novembro próximo. Os jornais portugueses ainda não nos dão ideia concreta quem são os candidatos, mas para já Mário Soares, Freitas do Amaral, Maria de Lourdes Pitacilgo são os nomes mais falados. Esperemos por melhores notícias no próximo programa. O desemprego em Portugal já atinge 337 mil pessoas. São dados fornecidos pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional. Só no mês passado de abril, cerca de 14 mil pessoas foram inscritas para a obtenção dos seus direitos no Fundo do Desemprego. E para finalizar as nossas notícias de Portugal, câmbio em Portugal, no sábado passado, encontrava-se em Lisboa, o dólar canadiano estava a 128 escudos e 78 centavos, o dólar americano a 170 escudos e 41 centavos. Voltamos dentro de momentos, mas entretanto vamos apresentar Marco Paulo para todos os nossos telespectadores com a canção Só Deus, se Deus quiser. Tu que já não queres em mais ninguém, que já me disseste a chorar, é o sol para todos quando vem, mas nem todo tu vão encontrar, mas creio em Deus, porque o teu sol há de brilhar. Se Deus quiser, no bem que faz, o homem quando quer também constrói a paz. Tens de saber, dentro de nós há sempre a força de vencer. Se Deus quiser, há sempre um amanhã, verás. Se Deus quiser, a oração é um pouco de nós em jeito de canção. Se Deus quiser, o lado bom da vida também podes ver, e o mundo será melhor. Tu que te revoltas com razão, tu que no silêncio vais ficar, vê que a tudo e todos dizes não, querer que há sempre alguém para te ajudar. Tens de entender que o mais importante é viver. Se Deus quiser, no bem que faz, o homem quando quer também constrói a paz. Tens de saber, dentro de nós há sempre a força de vencer. Se Deus quiser, há sempre um amanhã, verás. Se Deus quiser, a oração é um
bom da vida também podes ver, e o mundo será melhor. Se Deus quiser, a oração é um pouco de nós em jeito de canção. Se Deus quiser, o lado bom da vida também podes ver. Se Deus quiser, a oração é um pouco de nós em jeito de canção. Se Deus quiser, o lado bom da vida também podes ver. Se Deus quiser, a oração é um pouco de nós em jeito de canção. Se Deus... Voltamos com algumas notícias da Madeira. O transatlântico Pacific Princess, conhecido por Love Boat, escalou a Ilha da Madeira com destino a Lisboa. Aos nossos telespectadores informamos que estejam atentos aos futuros episódios do Love Boat, porque o produtor Richard MacArthur disse em Lisboa que num dos próximos episódios do Love Boat serão incluídas algumas imagens da tourada à portuguesa. Na Austrália, um madeirense é campeão de bilhar. Avelino Freitas, de 39 anos, natural de Câmara dos Lobos, conquistou o título de vice-campeão nacional de bilhar na Austrália. Em 1976, 79, 81, 82 e 84, Avelino Freitas foi considerado pela Federação Australiana o melhor jogador individual. A República da África do Sul estuda atualmente a possibilidade de ajudar e financiar o desenvolvimento do aeroporto do Porto Santo. Em simultâneo, as linhas aéreas sul-africanas estudam a hipótese de vir no futuro a efetuar voos para a região da Madeira. Na África do Sul vivem mais de 280 mil madeirenses, o que constitui uma comunidade superior e residente na própria região autónoma da Madeira. Os madeirenses em 1984 não mandaram muitos dólares para a Madeira. As remessas dos imigrantes madeirenses tiveram uma baixa de 35% em relação ao ano anterior, revelou o Governo Regional da Madeira. No passado mês de junho, na Ilha da Madeira, foi visitada uma delegação oficial do Hawaii, a convite da Câmara Municipal do Funchal, onde contava com a presença do Mayor de Hawaii e ainda com o senador norte-americano pela zona do Hawaii. Cerca de 30% da população das ilhas do Hawaii são de origem madeirense. E agora sim vamos até às notícias das ilhas dos Açores. O aeroporto de Santa Maria, cada vez com menos horas de expediente. A empresa pública ANA propôs ao Governo Regional dos Açores a redução de 12 horas diárias para o aeroporto de Santa Maria, como forma de baixar os custos decorrentes na sua exploração. No entanto, o aeroporto de Santa Maria é considerado pela ANAT e particularmente pelos Estados Unidos da América como uma alternativa ao aeroporto das Lajes na Terceira em caso de conflito. Nas Ilhas dos Açores, numa sondagem feita pela Secretaria do DREPA, existiam nos Açores no final do passado ano 98 filarmónicas e 48 grupos folclóricos. São Miguel conta com 34 filarmónicas, a Terceira com 20, o Pico com 13, São Jorge 12, Faial com 8, Graciosa e Flores com 4 cada, Santa Maria 2 e no Corvo 1. Os grupos folclóricos com mais números são as Ilhas de São Miguel com 14, a Terceira com 10 e o Faial com 7. Na igreja da Filha Franca do Campo, em Ponta Delgada, foram roubados 2 rosários em ouro que estavam avaliados em cerca de 300 contos. O roubo deve ter-se dado pela altura das festas do padroeiro daquela vila durante o passado mês de maio. O segundo Congresso das Comunidades Açorianas vai realizar-se em 1986 na cidade de Angra do Heroísmo, afirmou o secretário regional dos Assuntos Sociais. Naquele Congresso, imigrantes açorianos serão convidados a expor e a refletir sobre os problemas da imigração. As câmaras municipais da Ilha Terceira, em 1984, receberam 1 milhão de escudos provenientes de licenças das touradas à corda que se realizam naquela ilha açoriana desde maio a outubro, sendo a última a ser realizada na freguesia das Lajes. A Ilha do Faial, num só dia, recebeu 600 turistas que viajavam no transatlântico Vita Jorge, de origem holandesa,
que escalou o Porto do Faial no passado dia 7 e que ali permaneceu cerca de 12 horas. Um novo posto emissor de rádio em Ponta Delgada. Para cobrir a chamada concha de Ponta Delgada, já neste momento deve estar em funcionamento uma nova estação de rádio de frequência modulada FM privada na cidade de Ponta Delgada, com uma programação de 7 horas diárias. A nova emissora é uma pertença da agência de publicidade Publissor. Uma associação de pescadores da freguesia de São Mateus da Ilha Terceira vão adquirir um barco de pesca artesanal no valor de 20 mil contos. O barco virá de Inglaterra e devidamente equipado com satélite, radar e um perão frigorífico, ainda cozinha e dormitório. Nos Açores é o barco de pescas mais moderno até hoje adquirido. Integrado no Ano Internacional da Juventude e entre os dias 1 e 26 deste mês de julho, as 9 ilhas dos Açores vão ter a presença de grupos rock, festival musical intitulado A Barca das Ilhas. A primeira ilha a ser visitado é a Ilha do Corvo. Terminaram hoje, na Ilha Terceira, as São Joaninas 85. E, como sempre, são as festas do povo terceirense, onde a Ilha Terceira são visitados, nesta altura do ano, por milhares de terceirenses espalhados por todo o mundo. Não faltando as touradas à corda oferecidas à população pelos imigrantes que vão de visita à Ilha Terceira e que querem mostrar o valor das dólares. Como é habitual, a Ilha Terceira vestiu-se de gala para assistir e viver às festas da cidade da Praia da Vitória em 85. Foram maravilhosas, segundo o contacto telefónico para aquela ilha. Para aqueles terceirenses que não puderam lá estar, pois em 1986 com certeza vai haver festas da cidade em Angra do Heroísmo e lá estaremos com certeza todos a ver aquelas lindas e magníficas festas. E agora, por alguns minutos, e para finalizar a nossa secção de notícias de hoje dos Açores e da Madeira, e para a alegria de alguns bons terceirenses, vamos apresentar algumas passagens de um filme de touradas à corda na Ilha Terceira em 1983, na freguesia das Lajes, que foi gentilmente cedido pelo nosso colaborador José Borges da Silva. Portanto, vamos apreciar alguns minutos deste bonito espetáculo tradicional da Ilha Terceira e, para já, cuidado com o touro.
Deixa entrar. Deixa entrar nessa taça, pá. Daquela entrada. Ó, Alberto, olha aí. Portugal, 89 mil quilómetros quadrados na parte mais ocidental da Europa, com 800 anos de história. You can see there all my friends. Breathe the fresh air. Em cada canto do país, um Portugal diferente. Listen to this part of Lisbon and try to feel what I feel. Shall we see a glass of Recordação de Portugal, um segmento produzido pelos colaboradores do Mosaico, irá levar-nos às diferentes províncias do nosso país, aos seus usos e costumes, à sua geografia e música. Just believe me, it won't be dull. Join me and take my hand. Come with me to sunny Portugal. Travel, travel, oh my friend. Just believe me, it won't be dull. Join me and take my hand. Come with me to sunny Portugal. Senhora Maria, de trás do mosteiro, quer casar a filha lá com um carpinteiro. Carpinteiro não quer um bumil, não, quer um labrador que me lavra o pão. Tanto como a terra, o povo é distinto. O homem lentejano, independente, as mais das vezes solitário, só se agrupa em ranchos para os duros trabalhos da terra ou para entoar cantos de sentido à humanidade. É vulgarmente alto e pertence a uma casta de gente altiva. De Nossa Senhora, do nato não, que ele não o tem. Quer tanto ninho, vem cá tu, meu bem. No Alentejo Ocidental, mais úmido, o sobreiro constitui o elemento vegetal mais importante na economia agrícola através da produção e valor da cortiça. Mas o terreno do montado deve ser limpo, o que se consegue através de lavouras e sementeiras intercalares. Nestas, atribui-se particular relevo ao trigo, embora as produções por hectare ou em sementes fossem sempre baixas, além das aleatórias. Bernardo, pra de loio não, que ele não tem croa. Quer um donatinho de Nossa Senhora, do nato não, que ele não o tem. No Alentejo, a criação de porcos de cor escura, raça alentejana, em regime pastoril, foi muito importante até aos anos 60, quando se difundiu a peste suína africana, doença ainda não dominada e que, de vez em quando, conhece novos surtos. Os animais procuravam seus alimentos pelos alqueires e posios, contentando-se com ervagens, raízes e tubérculos, e engordando apenas no outono e inverno, quando abundavam as bolotas dos sobreiros e das azinheiras. Marginho bate o pé, o ladrão do dispenseiro cortou a ração de vinho. Olé, olé, olé.
marujinho vira a ré, antes de caçar as gábias, põe-se o ferro. Em algumas regiões do Alentejo, não sujeitas a ventos marítimos e de solos derivados de formações calcárias, ou pelo menos com algum cálcio, desenvolveram-se importantes olivais. A sua difusão foi acentuada nos finais do século XIX, quando aumentou muito a procura interna, grandemente oriunda da indústria de conservas de peixe. São hoje olivais velhos, de árvores altas, o que torna difícil e morosa a colheita dos frutos, como documenta a imagem. Quando o barco faz cabeça, venham todos e sagiba, olé, olé, olé. Quem é moro não tem fé, quando ele arranca o ferro, vira então. Planura alentejana ligeiramente ondulada, com montado inculto no primeiro plano e moderna plantação de olival ao fundo a envolver as casas. Note-se o geometrismo da plantação possibilita o uso de máquinas na preparação do solo. No horizonte, os montes alentejanos. Centros de grandes explorações, estes compreendem instalações para o empresário e ao feitor, outras para os trabalhadores, alpendres, etc. Porque a propriedade é bastante concentrada e mais ainda a exploração, os montes no geral ficam bastante distantes uns dos outros. A isca na bandeja, olé, olé, olé. Muito preto tem Guiné, ainda está para nascer a mulher que me enganar, olé, olé, olé. Nas planícies aluviais do Sado e dos seus afluentes, difundiu-se neste século a cultura do arroz, quando foi possível dispor de água para alagamento dos canteiros onde aquele cereal se desenvolve. Daí a sua dependência em relação à construção de barragens por iniciativa oficial ou privada. Esta cultura, outrora nada mecanizada e exigente em trabalho humano, desencadeou migrações periódicas de gente de fora, suficientemente pobre para aceitar o risco de contração da malária. Com efeito, até aos anos 50, esta constituiu um dos males das áreas do arroz. Hoje os trabalhos do cultivo tendem a ser mecanizados e a monda manual vai sendo substituída pela química. Azeite para Nossa Senhora, não vou lá agora que estou ocupada, fazendo confeitos e mais marmelada para meu maridinho. Com a integração de Portugal na EFTA, abriram-se largas perspectivas à produção nacional de concentrado de tomate, então colocada sem concorrência significativa nos mercados dos países membros. A cultura de tomate para a indústria difundiu-se bastante pelas áreas potencialmente regadas do Ribatejo e do Alentejo. Surgiram fábricas novas e o concentrado ganhou peso no volume e no valor das exportações. Nos anos 70, a sua posição foi se tornando cada vez mais crítica, sobretudo depois da integração na CEE de países anteriormente membros da EFTA. Pensa-se que a integração de Portugal no mercado comum dará novo ânimo a este ramo agrícola e industrial, quando puder concorrer nos mercados europeus em condições de paridade com outros produtores já integrados ou beneficiando de acordos comerciais particularmente favoráveis. Não vou lá agora que estou ocupada, fazendo confeitos e mais marmelada. Em Estremoz, o mármore constitui uma das principais riquezas tradicionais da região. Trata-se de calcários metamórficos bastante puros, muito brancos, usados no embelezamento de construções e no fabrico de objetos de valor decorativo. A extração alimenta muitas indústrias situadas fora da região, designadamente nos arredores de Lisboa, e a exportação, que é feita por este porto, alcança vários países, nomeadamente a Itália, de onde muitas vezes é exportado como mármore de Carrara para os Estados Unidos da América.
exploração de pirites cupríferas nesta mina do sudeste do Alentejo, a mina de São Domingos, só foi intensa a partir de 1859, quando foi dada concessão a uma empresa inglesa. Em 1890 foi considerada como a mais rica do país pelos lucros que permitia, pelos capitais investidos nas respectivas infraestruturas e pelo número de trabalhadores. O minério era exportado através do porto do Pomarão, no Guadiana. De início, destinava-se exclusivamente ao estrangeiro, mas a CUF tornou-se também um importante comprador. Minhas canções são espigas, bailando ao sabor do vento. Minhas canções são espigas. Casa tradicional da aldeia raiana de Cabeçudo. Esta construção de planta circular, paredes em pedra e cobertura cônica em colmo é uma autêntica casa de fumo, já que não apresenta qualquer abertura para o exterior. Construções deste tipo eram, até há bem pouco tempo, as que caracterizavam a aldeia, constituindo atualmente um arcaísmo, dada a progressiva difusão de casas com paredes de reboco e cobertura em telha de marcelha. As choças têm hoje uma ocupação marginal relativamente à função habitacional, já que têm sido progressivamente convertidas em palheiros ou quartas de gado. Terra de paz e de calma, jamais te esqueço na vida, Alentejo da minha alma. E seguidamente, casas de Jurumenha. São casas antigas e características das velhas vilas alentejanas anteriores à Reconquista. Pequenas, térreas, simples, sem janelas, telhado de uma só água, com telha de canudo e grandes chaminés, paralelepipédicas ou cilíndricas e maciças, por onde se faz o escoamento do fumo da combustão da lenha de lareira, da casa de fora, que é também a cozinha. Mas são casas muito asseadas e cuidadosamente caiadas todos os anos pelos seus moradores. As paredes são, no geral, de taipa, moldada e seca dentro de formas de madeira. A Mareleja, grande aldeia compacta do Baixo Alentejo interior. Trata-se de um exemplo da grande concentração de povoamento rural do Sul. Em 1960 viviam aqui 4.555 habitantes. Predominam os jornaleiros ocasionais, embora se contem também alguns pequenos ceareiros que dispõem de gado de trabalho. A população de Amareleja documenta a estrutura social tradicional do Alentejo, que se relaciona estreitamente com a estrutura fundiária. Concentração de gente sem terra ou apenas com minúsculas parcelas, no meio de solos pobres e bastante secos, que quase só dispõem da força de trabalho de seus braços, à margem de grandes herdades, pouco cultivadas e por isso pouco exigentes em trabalho, salvo em épocas curtas. Marvão, vila antiga, alcandurada e fortificada do Alto Alentejo, a 6 km da fronteira e sede de concelho. É hoje uma aglomeração adormecida que perde população, apesar da sua descoberta como ponto turístico pelo horizonte que daí se desfruta. A posição alcandurada assegurou-lhe valor militar na defesa da fronteira. As ruas são estreitas e tortuosas, algumas com degraus, as casas dispõem-se de forma apinhada e compreendem chaminés características do Alentejo. Existem edifícios com interesse histórico e arquitetónico, nomeadamente o castelo com a sua torre de homenagem, a muralha e suas portas, algumas igrejas e casas particulares. Marida a porta bateu, bateu uma, bateu duas. Larinda não respondeu, ou ela está doentinha, ou ela está doentinha, ou já tem outro amor. Capital
capital de distrito, Porto Alegre, está situada na encosta da serra do mesmo nome, a cerca de 480 metros de altitude. Em 1511, a aglomeração antiga foi elevada à categoria de cidade e, em 1550, foi tornada sede do bispado. Ganhou depois, progressivamente, maior importância, traduzida aliás em muitos palácios barrocos dos séculos XVII e XVIII, pertença de antigas famílias de estirpe. Durante as guerras da Restauração, desempenhou importante papel na defesa da fronteira. Foram célebres, no século XVI, as suas tapeçarias. No fim do século XVII, surge na vila a indústria da seda. Marido, que o trazes bem ganhado, de quem é aquele cavalo, de quem é aquele cavalo, que na minha esquadra entrou. E chegamos finalmente a Évora, cidade de planície e capital de distrito. O núcleo primitivo ocupa um sítio elevado acima da planura e é hoje o centro da aglomeração que desce a partir dele para as terras mais baixas por onde se estende. As ruas são largas, relativamente regulares e cruzam-se em xadrez. No fim da Idade Média, Évora era a segunda cidade do país, depois de Lisboa, uma das residências favoritas da corte e possuía muitos conventos. É sobretudo uma cidade do Renascimento. As suas muralhas foram edificadas no século XVII. É hoje um grande centro regional de importante comércio e lugar de residência de grandes proprietários fundiários mais ou menos absentistas. Conta também algumas indústrias tradicionais e outras modernas. A mais linda delas todas há de ser o meu amor, e a mais linda. Ponto central da cidade, onde ainda no século XVIII se erguiam o Pelourinho e os magníficos passos de Conselho que foram demolidos nos finais do século XIX. A Praça do Geraldo, em Évora, conserva algumas características, designadamente a arcaria medieval e o velho chafariz. Rodeiam-na muitas construções com gosto, cuidadosamente caiadas. Estando Dona Filomena, estando Dona Filomena no seu balcão assentada, no seu balcão assentada, com um pente doido na mão, com um pente doido na mão. Algumas notícias do desporto. Da deslocação ao Canadá, a semana passada, do Futebol Clube do Porto, campeão nacional da primeira divisão, o Futebol Clube do Porto, num torneio realizado em Toronto, o Porto ganhou em Nex por 1-0. No final do torneio, o Futebol Clube do Porto saiu vencedor, ganhando a Vasas de Budapeste por 4-1. Desporto local. Na próxima terça-feira, às 8h15 da noite ou da tarde, a equipa portuguesa do Luso Canadian Club vai jogar contra o Cascade Eagles no Shoal Dice, no Norte-Oeste. Também vai realizar-se no próximo dia 6 de julho, no Mimo Restaurante em Calgary, na Plaza Portugal, um grupo de portistas vão jantar em homenagem aos gloriosos jogadores do Futebol Clube do Porto, vencedor do campeonato da primeira divisão em Portugal. Pois, se for simpatizante do Porto e quiser assistir a este jantar, poderá telefonar para o Mimo Restaurante. Algumas notícias da comunidade. Na última sexta-feira, no Aeroporto Internacional de Calgary, 2 aviões da Air Canada, quando já prontos para levantar voo, com destino a Vancouver e a Winnipeg, foram obrigados a evacuar todos os seus passageiros para o terminal devido a ameaças recebidas pelo Departamento de Segurança do aeroporto, que naqueles 2 aviões se encontravam bombas. Depois dos 2 aparelhos serem devidamente inspecionados, levantaram voo com mais de 3 horas de demora. No passado dia 15 de junho, realizou-se o anunciado Rally Automóvel organizado pelo nosso programa. Embora se esperasse a participação de mais automóveis, o mesmo teve bastante competitivo e bastante animado. E nos automóveis em competição participaram quase 30 pessoas. À noite, nas instalações da Portuguese Society of Calgary, houve a distribuição de prémios. A todos e a todos os participantes, condutores e seus penduras.
Receberam taças e medalhas gentilmente oferecidas pelas seguintes casas comerciais: Mimo Restaurante, Rube Insurance, Cinderella Boutique, Music Express, Açores Bakery, Ruby Travel, Century Auto Body e Classic Draperies. Ficou assim a classificação do Rally Mosaico. A primeira equipa era composta por João Couto, Augusto Neves e o menino João Neves, colaborador de velocidades, ou, aliás, controlador de velocidades e chefe da caravana da primeira equipa. Também a segunda equipa do Mosaico Rally Automóvel foi Virgílio Branco, Avelino Zanha e Mariano. Com certeza os dois jogadores do Luso Canadian Club. A terceira equipa foi Manuela Oliveira, diretora da Escola Portuguesa de Nossa Senhora de Fátima, e seu marido, Sr. Francisco de Oliveira. No rally houve a presença de uma equipa totalmente feminina, composta pelas senhoras Jolmira Ferreira, Celeste Ferreira e Fátima Calvinho, que ficaram em 8º lugar, sendo a equipa feminina vencedora do primeiro lugar na escolha do carro. Para terminar, queremos agradecer a simpática colaboração e participação da equipe da Voz de Portugal, composta por Manuel Correia e Natália Maria. Única equipa com o carro muito bem decorado e com a publicidade do Mosaico e da Voz de Portugal. No passado dia 22 de junho foi a festa do Império de São João. Festa maravilhosa com mais de 400 pessoas, um jantar completo, bem servido e com muita abundância. Um serviço que valeu a pena ir ver e ir às festas do Império de São João. Ao Francisco Costa e a todos os seus colaboradores, os nossos parabéns pelo excelente trabalho que fizeram. Ao novo mordomo do Império de São João, Sr. João Fagundes, desejamos as maiores felicidades para 1986. A firma portuguesa de Toronto Ideal Cookware Limitada, distribuidora de vários artigos de fabrico português, acaba de nomear nesta cidade o Sr. Avelino Dias para ser representante exclusivo. Ao Sr. Avelino Dias, votos de felicidades nesta sua nova carreira comercial. Calgary, a comunidade em destaque. Calgary passou a ter 2 vezes por semana uma página no jornal português de Toronto, ABC, e que é da responsabilidade do delegado daquele jornal nesta cidade, o Sr. Carlos Silva. No último número do ABC, o Sr. Avelino Dias escreveu uma crónica intitulada De Abraço em Abraço, na sua secção Aguenta os Cavalos. Sábado passado, a Escola de Nossa Senhora de Fátima teve uma tarde de convívio, férias escolares, entre professoras, alunas e alunos e pais. No Salão de Festas da Portuguesa Society, aproveitando a ocasião, a diretora da escola, a Sra. Dona Manuela Oliveira, fez entrega dos diplomas da 4ª classe aos estudantes daquela escola portuguesa. Pois, como podem ver na foto, da esquerda para a direita, Catarina Mendonça, Anabela Cardoso, Sandra Ferreira, Orlando Calvinho, Vasco Alcântara, Humberto Vieira, Daiane Maciel e a professora a Dona Manuela Oliveira. Aos alunos, o Mosaico envia os nossos parabéns. Aos domingos, ao meio-dia, há a Santa Missa na Igreja Portuguesa de Nossa Senhora de Fátima, no 2108, na 2ª Avenida Norte-Oeste. Às 3 horas da tarde, também, todos os domingos, poderão ouvir o programa da Rádio Português, A Voz de Portugal, na estação de rádio CHRB 1280, na frequência do vosso rádio. Realizou-se ontem também o casamento do Sr. José Lourenço da Silva com a Sra. Patrícia, filho do Sr. Francisco da Silva e Dona Maria Silva. A recepção foi feita no Portuguese Society. Ao novo casal desejamos muitas felicidades. Para a Ilha Terceira, segue na próxima quinta-feira a Sra. Dona Margarida Enes e seus filhos, que se vão juntar a seu marido e pai, Sr. Francisco Enes, que se encontra na Ilha Terceira desde março. Para se juntar a seu marido segue para a cidade de Turlock, estado da Califórnia. Segue no próximo sábado a Sra. Dona Maria João Cerqueira, seus filhos Victor e Joe. A família Cerqueira foram proprietários do Malta Grocery Store no Edmonton Trail durante 5 anos. Para eles, votos de boa viagem e muitas felicidades naquelas bonitas paragens da Califórnia. Segue amanhã para a Califórnia a Sra. Dona Luísa Overby, que veio de visita a esta cidade aos seus tios Alberto, Maria João e Salzinha. Para ela, votos de boa viagem para a Califórnia. E agora, de seguida, para os nossos telespectadores, vamos apresentar o artista micaelense Jorge Ferreira, que nos vai cantar
um pouco de guitarradas portuguesas. Chamamos a vossa atenção de que, por motivos da festa do Stampede, não haverá, como habitual, o nosso programa no próximo 2 semanas. Voltamos a estar no ar no dia 26 de julho. E já agora aproveitamos para dedicar aqui em nome da equipa do Mosaico felicidades e boa sorte nas festas de Stampede. E convosco hoje no nosso programa esteve o nosso produtor José Pinto Ferreira, o diretor David Campbell, os nossos colaboradores José Borges da Silva e Herculano Monteiro e Paulo Lestinho na locução. Para todos, votos de boa tarde.